No dia 28 de julho de 1540, um homem se ajoelhou num cadafalso em Londres. Poucos anos antes, ele fora a segunda pessoa mais poderosa da Inglaterra. O carrasco era inábil. Foram precisos vários golpes de machado. O nome dele era Thomas Cromwell. 254 anos depois, no mesmo dia do calendário, 28 de julho, agora de 1794, outro homem subiu a uma guilhotina em Paris. Meses antes, ele era a voz mais temida de toda a França. Tinha a mandíbula despedaçada por um tiro, e seu último som foi um grito. O nome dele era Maximilien Robespierre. 2 séculos os separam. Um servia a um rei, o outro a uma república. Mas os dois construíram exatamente a mesma coisa: uma máquina para perseguir os inimigos do Estado. E os dois foram, no fim, triturados pela própria máquina. Esta é a história de como isso acontece e de por que acontece sempre. Thomas Cromwell nasceu por volta de 1485, filho de um ferreiro de má fama nos arredores de Londres. Não tinha título, não tinha berço, não tinha nada além de inteligência fria e ambição. Cromwell foi o cérebro por trás da ruptura da Inglaterra com Roma. Fez o parlamento declarar o rei-chefe supremo da igreja. E no mesmo pacote, transformou em crime de morte a simples recusa, em palavras, de aceitar a nova ordem. Pense nisso. Negar com a boca virou traição punível com a morte. Cromwell montou uma rede de informantes que ouviam sussurros em tabernas e igrejas. Usou juramentos de fidelidade para separar os dóceis dos suspeitos. E aperfeiçoou um instrumento terrível: o Bill of Attainder. Uma condenação votada pelo parlamento sem julgamento, sem defesa, sem provas. A acusação já era a sentença. Thomas More, um dos maiores intelectuais da Europa, recusou-se a jurar. Foi decapitado. A máquina de Cromwell tinha aprendido a punir até o silêncio. Mas toda a força de Cromwell dependia de uma coisa só: o humor de um rei volúvel. Em 1540, Cromwell arranjou o casamento de Henrique com uma princesa alemã, Ana de Cleves. O rei odiou a noiva. A humilhação recaiu sobre o ministro. Seus inimigos na corte farejaram o sangue e sussurraram ao rei a palavra mágica: traição. E aqui vem a ironia perfeita. Cromwell foi condenado à morte por um Bill of Attainder, o exato instrumento sem julgamento e sem defesa que ele próprio havia normalizado. Da prisão, implorou ao rei: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não houve. Em 28 de julho de 1540, o homem que ensinou a Inglaterra a matar sem processo morreu sem processo. Agora, atravesse o canal e avance 2 séculos e meio. Maximilien Robespierre nasceu em 1758, em Arras. Advogado pobre e obcecado por princípios, ganhou fama de honestidade absoluta. Chamavam-no de o Incorruptível. E aqui está o detalhe mais chocante. No começo da Revolução Francesa, Robespierre foi contra a pena de morte. Discursou dizendo que ela era bárbara. Guarde esse detalhe. A Revolução se radicalizou. Veio a guerra, vieram as revoltas, veio a execução do rei. E em 1793, Robespierre entrou no Comitê de Salvação Pública, o órgão que concentrou um poder quase ditatorial em nome de salvar a República. Foi ali que ele formulou a doutrina mais assustadora do terror moderno. Em resumo, a virtude sem o terror é impotente. Logo, o terror seria a virtude em ação contra os inimigos da pátria. O instrumento foi o Tribunal Revolucionário. E em junho de 1794, a Lei de 22 de Pradial arrancou dele as últimas garantias. Acabou com o interrogatório, aboliu a defesa, e o veredito só podia ser um de dois: absolvição ou morte. Bastava a convicção moral dos jurados, sem provas. O inimigo do povo virou uma categoria em que cabia qualquer um. E a máquina começou a devorar os próprios revolucionários. Robespierre mandou para a guilhotina os aliados da esquerda e depois os amigos da direita, Danton, Desmoulins, companheiros de anos. Cada purga estreitava o círculo dos que estavam seguros. E então o círculo se fechou sobre o próprio centro. Na convenção, o medo virou matemática de sobrevivência.
Se ninguém estava a salvo, então a única forma de sobreviver era eliminar quem segurava a lâmina. Em 27 de julho de 1794, negaram a palavra a Robespierre aos gritos de "Abaixo o tirano". Naquela noite, ele teve a mandíbula estraçalhada por um tiro. No dia seguinte, 28 de julho, foi guilhotinado sem julgamento, exatamente pelo procedimento sumário que ele havia aperfeiçoado contra os outros. Repare no padrão, porque ele nunca muda. Primeiro, define-se o inimigo com uma palavra vaga. Traidor, inimigo do povo. Quanto mais vaga, mais gente cabe. Segundo, suprime-se o processo. Sem defesa, sem provas, sem julgamento. A acusação já basta. Terceiro, a máquina vira rotina. E aqui está a armadilha que nenhum construtor enxerga a tempo. A máquina não tem gratidão. Ela é uma ferramenta, e ferramenta serve a quem a segura. No dia em que você perde o poder, ela continua ali e aponta para você. É por isso que se diz que a revolução devora os próprios filhos. O aparato de exceção, esgotados os inimigos de fora, vira-se para dentro. Porque foi feito para consumir e não sabe parar. E aqui está a lição que atravessa os séculos. O problema não é apenas que tiranos têm fins trágicos. O problema é estrutural e vale para todos nós. A categoria de inimigo do Estado é elástica por natureza. Ela começa apontando para o traidor óbvio e termina apontando para o crítico, o dissidente, o inconveniente. Não existe um ponto natural onde ela pare, porque quem traça a linha é quem segura a máquina. O devido processo, o direito de saber a acusação, de se defender, de ver as provas, não é um mimo para bandidos. É a proteção do inocente contra a facilidade com que o poder fabrica culpados. Suprimir essa garantia contra o inimigo de hoje é ficar desarmado diante do poder de amanhã. Cromwell e Robespierre provam isso com o próprio cadáver. Os dois morreram exatamente pela ausência das garantias que aboliram para os outros. A exceção que você cria vai sobreviver a você. O instrumento que você forja continua lá quando o seu favor acaba, quando a facção muda, quando o rei se cansa ou a assembleia se assusta. Você não controla a máquina, você a empresta. E um dia ela será devolvida, contra a sua garganta. O Machado de Londres e a Guilhotina de Paris fazem a mesma pergunta a cada geração, tentada a suprimir liberdades em nome de um inimigo urgente. Quando a lâmina que você afiou procurar um pescoço, quem garante que não será o seu?